Ao vivo! Boa noite, musas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá frio aí, menina? Aqui tá muito gelado, muito, 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 muito. Então, hoje estamos aqui, ó, preparadas para a nossa live com uma convidada pra lá de especial. Daqui a pouco a Patrícia com certeza tá chegando. Ângela, sua linda, que bom ver você aqui, saudades. Tá frio, né, menina? Eu imagino que aí deve estar bem gelado. Quero inclusive deixar aqui registrado que estou em São Paulo e estou hoje o quê? Sem nenhuma maquiagem, porque eu estou com uma rinite super atacada, que não tenho a menor condição de passar uma maquiagem na vida, além de ter passado uma tarde inteira de cólica. Mas tô aqui, firme, forte com vocês. Beth, linda, bem-vinda. Estamos aguardando nossa super convidada que deve estar chegando já já. E você que está aí acompanhando essa live, não esqueça, ative as notificações aqui do perfil. Favorita, descobri essa novidade também. Às vezes você não tá vendo os stories, o que a gente está postando, porque o Instagram agora colocou lá uma opção de você favoritar. Então faça isso, favorite. E o canal do YouTube, já conhece? Já foi lá? Conheça. Vai lá, se inscreve, ativa sininho, chama todo mundo. Patilina maravilhosa já está aqui. Vou chamá-la para essa conversa. Patrícia Dias é um presente, né? Ela está aqui comigo. E aí eu vou colocar ela na conversa para poder apresentá-la. Vamos aqui adicionar a Patrícia. Muito bem, tecnologias. Ah, E chegou! aí, fala visionária! Fala, musa maravilhosa! Eu falei visionária porque eu, no fundo, eu queria ouvir isso. Ó, né? Todo dia que a gente fica ouvindo que é musa, imagina, eu vou até cobrar lá em casa isso aí. Falar, ó, ninguém me chama de musa, não. Que prazer ter você aqui. Essa mulher incrível, que é empresária, mentora de Imagina. carreira, especialista em desenvolvimento das habilidades emocionais e gestão de conflito. É uma honra ter você aqui comigo, Paty, bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra, cara. Uma honra, uma honra. Mas eu não vim só, não. Eu vim com uma taça de vinho. Pode? Pode, tá liberada. Tá, então tá Eu só não, bom. eu não vou te acompanhar na taça de vinho porque eu tô tomando remédio. Se não, tava junto, menina. Tô aqui, ó, no chá. Mas A gente tá podia ótimo fazer, também. aliás, a gente podia fazer um programa, né? Tipo assim, tem o lance do toma café, toma isso, toma aquilo. A gente podia fazer um lance assim com vinho, uma coisa bem. Ah, gosto, hein? Acho que ficou top um bate-papo, hein? Olha que eu tô Não pensando é? aqui numa coisa interessante pra gente fazer aí. Gosto. A gente ainda chama mais uma mulherada de outras áreas aí pra vir bater Olha esse papo. aí! Eu acho que vai ser lacrativo. Trabalhar empoderamento feminino, tanto dentro das empresas quanto fora. Olha aí, ó, tem ideias, Ó, hein? Olha, dessa live vai ter negócio. vai ter negócio, assim que a gente gosta. Mas olha, muito Paty, obrigada, fala. viu, pelo convite, de verdade. Eu sei que o seu trabalho é incrível e não é para qualquer um, não. Tá aqui, ó. Pensa o quê? Não é, mineira? Foi assim. Eu intimei Patrícia. Patrícia falou: Meu Deus, que intimada, vou! É tipo isso, tipo isso. Ainda mais que esse. Menina, é um frio, né? Você, É um você frio sabe danado que nesse lugar. eu não tenho guarda-roupa para esse frio, não. Sinto muito, não Não é? tenho. Eu engordei uns 10 quilinhos, sabe? Então agora o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Não dá para abrir a roupa, né? Fechada, abre, não dá. Então o que É, faz? é. É, Mas aí o que a gente faz? A gente vai colocando lenço, capa. É isso, boa, chale. boa. Mas olha, eu tenho um segredinho. Quando eu não estou atendendo, eu coloco um roupão por cima da roupa comum. Esquenta, depois qualquer coisa Maravilhoso. você tira e tá tudo certo. Não é? Acho ótimo, acho perfeito esse segredo. Mas vamos lá.
Paty, eu te apresentei aqui meio por cima, mas eu quero que você fale um pouquinho aí sobre esse seu trabalho de desenvolvimento das habilidades para a gente entrar no nosso tema de hoje, que eu quero ver essa mulherada, essas mulheres visionárias e musas poderosas rompendo elos e mostrando para que viemos. Isso é verdade. Na verdade, o porquê, né, o desenvolvimento das habilidades emocionais e da gestão de conflito. Simples, porque hoje nós estamos em uma era interessante. Dois pontos que eu queria trazer. As pessoas estão pirando porque querem emagrecer absurdamente e adoecendo por isso, e Sim. correndo atrás de dinheiro absurdamente porque querem ser bem-sucedidos. E nos dois âmbitos, o que tem de errado? Nada, mas não estão cuidando da sua área emocional, dos conflitos internos e dos conflitos externos. Então, o que acontece? Ela pode até conseguir emagrecer? Pode. Pode até conseguir ganhar dinheiro? Claro. Mas são Pode. felizes? São felizes? Então, é onde entra a Patrícia Dias para poder trazer aí um norte, uma direção de que nós Sim, precisamos ser apenas nós mesmos. O restante de tudo é sim. secundário, né? Eu quero emagrecer para quem? Eu quero ter muito dinheiro para quê e para quem? O que eu vou fazer com isso? Ah, vou gastar para os Bahamas. Cara, eu tenho um conhecido que viajou o mundo inteiro e ele sentiu um vazio, até que um dia ele acordou e falou: eu preciso trabalhar na área do desenvolvimento humano, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas. É isso. É. Eu acho que quando vira essa chave, né, Paty, é o lugar que você fala, preciso voltar, né? E às vezes, inclusive, voltar casas, assim. Eu penso no meu processo de desenvolvimento, não só de carreira, mas como ser humano, foi quando eu olhei para um monte de coisa que você está fazendo, questões financeiras, você vai buscando, você chega num cargo de gestão e você fala, cheguei, mas não é isso, né? Exato. Você, dentro do mundo corporativo, as pessoas às vezes almejam muito a gestão, porque vai pensando em salário, né, no status, e quando você chega lá, você fala, é triste aqui, né? O contato com a pessoa, você acaba, pelo menos para mim foi isso, tipo, eu diminuí o meu contato com o público que eu queria trabalhar e estava no contato com outras pessoas que não faziam o menor sentido na minha vida. E aí eu fui entender por que eu queria chegar lá, né? Por que eu queria ser gestora? Por que eu queria. Nunca queria, né? Mas aí tem uma crença da família que vem ali e fala, não, porque é importante, né? Você quer ser admirado pelos seus familiares. E eu não tinha olhado porque o que eu queria fazer, né? O que conectava comigo. E aí, quando eu entendi e comecei a estudar e prestar atenção, né, nas crenças limitantes, eu descobri que essa era uma grande virada de chavinha. E aí, Exato. assistindo uma live sua, eu vi você comentando um pouco sobre isso, e foi quando eu falei, cara, eu preciso muito falar com a Paty sobre isso, porque ela com certeza traz muito mais para agregar no que a gente já discute aqui, no que já escreve, porque é isso, pequenas coisas que a gente vai alimentando durante a vida fazem a gente carregar uma mala muito pesada que não precisa, né? Total, para você ter uma ideia, eu tenho algumas vertentes de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma consultoria que eu faço consultoria para as empresas. E mexo com pessoas e processos. Faço mentoria de carreira dentro da empresa e fora da empresa, que aí vem os profissionais individuais. Mesmo a empresa, e isso é mágico falar, porque a empresa é formada do quê? De De pessoas, pessoas. né? Se os donos têm uma crença, logo a empresa tem uma crença. Existe Sim. uma crença limitante ali. E é tão louco isso. Coisa que você não vai ouvir ninguém falar isso que eu vou te dizer agora. Eu tenho certeza que você não vai ouvir. Quando os donos têm uma crença, a empresa tem uma crença, é automaticamente as pessoas elas se atraírem pelo mesmo modo de pensar como a empresa. E aí começa o quê? Os conflitos. As pessoas não sabem que tem uma crença, não sabem que tipo de crença que limita, também não sabe entender que tipo de crença que são construtivas, porque tem as crenças Sim. positivas,
que são Sim, essas que nos fazem chegar até aqui com toda essa bagagem, atravessando mares turbulentos, né? sim, E só que as pessoas não entendem que para você poder fazer o todo andar, você precisa entender, peraí, que tipo de crença eu posso ter que isso pode me limitar? E é louco, porque as pessoas não fazem ideia do quanto. Só que aí a gente tem. Eu sou Master Coach, formada e licenciada pela Sociedade Brasileira de Coach, né? uhum, Mas só que hoje, quando você fala que você é Master Coach, que você é coach, as pessoas banalizam. Por quê? Porque infelizmente. os estudos estão muito rápidos, então as pessoas ou elas não se formam, ou se forma na Sim, segunda, naquela ansiedade, na terça já sou XPTO, e sai colocando todas as ferramentas na mesa e não dá tempo de trabalhar e ver o resultado que aquela ferramenta tem. Então, sim, você vê alguns desajustes nos resultados, e claro, a pessoa que ela é mal sucedida, ela vai falar mal mesmo. Passei por um processo, o cara é ruim, e agora todo mundo fala de crença limitante. Ah, tudo é crença limitante? Vocês estão falando tudo é crença limitante? Parece frasezinha de padaria, né? Não é frase de padaria. Não é frase pois de é. chapa de caminhão. Existe sim. Se está banalizado, aí o que nós temos que fazer, né? Buscar profissionais sérios, entende um pouquinho a vida dessa É, pessoa, quem ela é, quais são as superações que ela tem. Aí talvez fique mais fácil você procurar bons profissionais e ter melhores resultados, né? eu acho que para tudo isso, assim, né? Eu acho que eu fui descobrindo vários processos de crença e o que mais me pegou foi descobrir ali que é uma questão quando a gente fala hereditárias são as que eu mais tenho, porque a família sempre coloca ali muita coisa, eu acho que aí mora um grande perigo, e a questão do poder contaminador ali era da questão do dinheiro, porque nunca se falou sobre dinheiro. E eu acho que dinheiro, quando a gente entende para que ele serve, por que você quer ir buscar, ele te liberta, inclusive, e você não fica mais correndo atrás do rabo, né? Você Escravo, sabe para né? que você. Exatamente. Então, eu acho que é, quando você entende, usa o dinheiro a seu favor e não tem que viver para pagar boleto, né? Eu vi essa semana, inclusive, uma brincadeira que estavam. Que na verdade para mim não é brincadeira, mas era, isso aqui é o motivo para sair da cama porque tá frio, né? Olha os seus boletos que você tem para pagar. Aí eu falei, cara, mas isso tipo é você voltar a bater que se você não tiver boleto para pagar, você não é feliz. A pessoa só trabalha se ela tiver boleto e pelo amor de Deus, sociedade, né? Eu já escutei isso também, que o boleto impulsiona você a fazer ou suportar o seu trabalho ou a realmente correr atrás de alguma coisa. É igual quando a pessoa. Eu falo muito isso em palestra. Eu não sei se você já viveu isso. O, o funcionário recebe o aumento. Aí o RH chama ele lá e fala: Ó, vou te dar R$ 200 de aumento. Aí ele sai todo feliz. Ele sai tão feliz que a primeira coisa que ele quer fazer é o churrasquinho na laje. Né? Aí ele liga para a mulher: compra lá umas picanha, umas costelas e vamos assar uma carne hoje porque eu recebi um aumento e estou super feliz. Ele não se deu conta ainda de que o salário ainda não caiu. Vai ser daqui a 30 dias. Em cima desses 200 vão ter alguns descontos, então, ou seja, não é bem os 200. Né? Nem recebeu ainda e já está gastando. Então, quer dizer, a maneira com que a gente lida com o dinheiro também é uma crença. É. Eu acho que aí mora muito perigo, porque isso afeta tudo, né? Não afeta só a sua carreira, afeta a sua autoestima, afeta a sua relação em casa, seja Nossa, você com pais, com companheiro, porque se você não fala sobre isso e isso não está aberto, vai causar outros BOs, né? você fez um comentário fantástico. Eu acho que você falou sobre a parte da família, né? De onde você traz as primeiras crenças. E é isso mesmo. E aí eu te trago duas em cima dessa. Por exemplo, a primeira que é essa que você falou mesmo. Por exemplo, eu cansei de escutar minha mãe falando, né? Ela tá vivinha da Silva, graças a Deus, para contar essa história. Olha, você tem que trabalhar, porque você não vai ser ninguém se você não tiver um convênio médico, tá? Eu olhava para a cara dela e ficava pensando, cara, eu me resumo a um convênio médico. Algum velho médico. E eu escutava aquilo com 14 anos e eu debatia muito. Eu era uma criança geração Y
dentro da geração X. Porque É, é muito fácil a gente falar que as crianças hoje são altamente inteligentes. Nós também éramos para aquela época. sim, Nós sim, tínhamos alguns questionamentos também relevantes, mas é porque isso não era viralizado. Era um grupo muito pequeno, seleto de pessoas que não se tinha uma rede social para sim, discutir sim, a época. Mas sim. existia já ali, né? Essa contaminação de verbal, vai, se eu posso colocar assim. Então, um dia, eu vou te contar uma história rápida. Eu fui nascida e criada no meio de família classe C, não chegava a D, mas um C, às vezes escorregava para um B, assim, depende do tempo. Então, a minha mãe, ela criou a gente com muito sacrifício. Eu fui filha única até 13 anos. Então, dentro do que ela podia, ela me deu o que ela pôde, assim, do melhor. Mas existiam algumas falas complicadas, do tipo, eu falava assim, eu me via desde criança trabalhando no escritório, fazendo exatamente o que eu faço hoje, trabalhando com pessoas e tal. E um belo dia eu queria trabalhar, e ela falou que era cedo para eu trabalhar. Eu falei, mãe, mas eu quero trabalhar. Por quê? Porque ela tinha uma crença assim, eu me lasquei, ela não verbalizava às vezes, sabe? Mas hoje você entende mais. Me Sim, lasquei inteira, comi farinha com café e eu não quero que você passe o que eu passei. Na cabeça dela, trabalhar cedo era passar dificuldade. Então, olha o que ela já estava passando para mim, que trabalhar é um sim, peso, é uma dificuldade, trabalhar é um desafio. Meu Deus, trabalhar é péssimo. Então, você inconscientemente não registra isso com tanta nitidez, mas você fica, né? sim. Mas trabalhar significa o quê, então? E aí eu falei, mãe, eu quero trabalhar. Ela falou assim, então já que você quer trabalhar, tem uma empresa aí que está trabalhando de reposição. Eu falei, mãe, eu não tenho problema nenhum de trabalhar como repositora, porque eu acho o trabalho muito nobre. Mas eu não posso escolher o que eu quero trabalhar em escritório, não quero trabalhar... Porque existem perfis de pessoas, tá certo? A gente não pode Sim, desprezar isso. Nem de longe eu tenho aquele perfil produção, de fazer as mesmas coisas o tempo todo, o tempo todo. Eu sou o tipo de pessoa que faço mil coisas. Então, esse tipo de trabalho não se encaixaria com o meu perfil. Mas é claro que naquela época a gente não tinha uma análise comportamental, a gente tinha sim, a intuição que dizia: não, mãe, eu não quero isso. Eu não sei com quem você foi criada, uma pobre metida. Que absurdo, você tem que trabalhar onde tem. Eu falei, então, mas se tiver a opção de escolher, não, mas é que naquela empresa você vai ter convênio, vai ser convênio odontológico, você vai ter. Nossa, ela foi falando um monte de coisa. Eu falei, mas a gente não trabalha para isso. E um dia eu cheguei numa conclusão seguinte: não adianta tentar explicar isso para ela, porque não. os pais nunca vão entender como hoje não entendem. O fato de você, de Sim, repente, ser uma empresária, largar tudo e virar cabeleireira. Que isso? Você largou o sim. banco para cortar cabelo? É, Status, né? é, sim. Ó, Cortar você vê aqui cabelo já é status. A Fernanda Ribeiro tá falando, né? Se você não estudar, não vai ser nem lixeira. Né? Tipo, assinado Dona Boa! Geni, que deve ser mãe de. Boa! É, é uma outra coisa que a pessoa ele já cresce. Acho que se a gente for começar a elencar a frase de mãe, né? Que é da onde brota a maior parte das crenças limitantes, a gente tem um ranking lindo, né? Nossa Senhora, daria um livro, hein? A gente podia pensar no caso. Pois é, Olha, ó, mais um projeto. não é? Eu Porque acho acredito. tem muito disso, né? Em casa saem umas pérolas absurdas. Sabe, mas o que as pessoas que aí é que tá, né? Algumas pessoas não lembram disso, outras lembram de uma ou duas, como a Fernanda comentou. Mas o que as pessoas não entendem, e é esse o ponto, onde é um dos principais do meu trabalho, está na inconsciência. É, A associação que você faz quando cresce e que você não se dá conta. Aquilo vai se sim, formando, é uma geleira, né? Um iceberg pequenininho, e ela vai se formando até virar o quê? Sei lá, uma gruta. Quando você vê, ela já é maior do que você. E você não sim, te entende engoliu. isso, né? Te engoliu. Exatamente o termo. É, Exatamente o acho que termo. uma das coisas que eu acho que sempre pegou muito, para mim, né, no meu caso, e eu fui descobrir agora, adulta, quando, né, fazendo análise e nesse meu processo de autoconhecimento, era
o porquê da relação do afeto com a comida, né? Então é tipo, come tudinho, senão a mamãe vai ficar triste. Se você não comer tudo, tem gente passando fome, você tipo tá desperdiçando comida. É, e aí você vai escutando aquilo durante anos e você não consegue entender. Então, quando você precisa parar de comer, né? Você precisa se reeducar no processo alimentar, você fala, mas eu tenho que comer tudo. Por que você tem que comer tudo? Eu não sei, porque eu tenho que comer tudo. E aí você vai De- ali buscar na sua mente de onde veio comer tudo, né? deixa eu jogar o fogo num parquinho. Posso jogar fogo num parquinho? Pode, Por- pode, pode. A gente Como, como, gosta. como você encara essa frase? Come tudo porque tem gente que está passando fome. Porque até hoje nós escutamos isso. Como é que se encara isso? Então, eu. Eu sou obrigada a comer tudo porque tem alguém passando fome? É, mas você sabe que eu só quebrei isso num livro que eu li, e a menina falava assim: eu só parei de fazer isso quando eu entendi que o que eu comesse a mais do que eu precisava nunca ia chegar em pessoas que estavam passando fome. Esse é o Então, ponto. Só que, peraí, minha cara caía a Watson. ficha, né? Minha cara Watson, tem um detalhe Hum, muito importante nisso tudo. Que não é só isso, tem um outro pequeno detalhe que nunca as pessoas falam, porque não sabem. Vamos pensar. Eu além vou de que estar. não vai chegar pro outro, É, é. Adivinha? É ai, não sei. simples. Eu vou Hum, ter sempre medo de passar fome. sim, sim. Parece que não, se você não vai sobreviver para a próxima refeição, né? Tipo assim, eu vou me sentir o quê? O quê? Culpada. Eu posso até não comer tudo, mas aquele ranço, putz, deixei a comida, nossa, sei lá. A pessoa finge que esquece, mas aquela coisa fica. Porque desperta gatilhos mentais que a pessoa não faz ideia. Olha Sim, como o negócio é mais profundo do que a gente imagina. Uma coisa simples, né? Uma frase que você sim, fala, você não está sendo humana. Não, eu tô sendo sim, porque eu não posso jogar para dentro de mim algo para me fazer mal, passar mal, sim, não comer uma coisa sim. que, né, eu posso até ajudar a Meu corpo humanidade. já falou que deu, né? O seu corpo já falou que deu. Exatamente. É muito louco, né? Como as frases, como a influência, ela pega muito forte. Muito, muito. E você carrega aquilo. E acho que é nesse processo que entra, né, até a parte muito do seu trabalho de começar a dizer, vamos elencar, tipo, 5 coisas que você, tipo, escuta e faz com frequência, e aí você fala, ó, e vai buscando exatamente isso que você falou, a raiz do problema, A né? raiz do problema. Porque Exato. vai muito além. É que eu sou investigativa. Eu, quando faço mentoria. Aliás, eu amo tanto que eu faço que faço de graça. Quando menos espero, já tô dando ferramentas, já estou dando. E assim vai. Eu vou te dar um exemplo, porque as pessoas perguntam assim para mim, Patrícia, mas se você faz mentoria de carreira, se você cuida de pessoas e empresas na parte profissional, crença pessoal de mãe onde afeta. Vou te contar uma história interessante e rápida aqui, que é assim. Eu tinha uma cliente que ela trouxe para mim, aí foi um processo de coach que é totalmente diferente de um processo de mentoria. Os trabalhos são diferentes, as vertentes são diferentes, né? A dinâmica é totalmente diferente. O trabalho, o Abordagem. processo de coach, exatamente. O processo de coach ele demora mesmo 10 sessões, mentoria você pode estender para meses, um ano, tal. É totalmente diferente o nível, né? Você vai ultrapassando níveis, né? Não é que você fica no mesmo processo ali a vida Sim, inteira. Mas no processo de coaching, é uma pessoa que ela se formou em coaching, mas ela não estava conseguindo atuar. E aí começamos a conversar, foi passando algumas ferramentas e ela insistindo, não consigo, eu tenho um problema para cobrar. Falei, bom, já subimos um degrau, porque antes você não entendia por quê, agora nós descobrimos que o seu problema está na cobrança. Ah, então, porque, sei lá, eu sou recém-formada. Olha só como começou e como terminou o negócio. Por isso que é importante você ser um profissional investigativo. Isso eu falo para todos os sim. profissionais que atuam com pessoas. Ótimo. Então, peraí, seu problema está em cobrar, você não consegue cobrar? Não, é que eu não consigo cobrar, Patrícia, porque eu me sinto mal.
Mas peraí, você não se formou em coaching? Me formei. E por que você não consegue cobrar? Esticando, né? Estigando, né? Uhum. Para ela falar. Ah, não sei, ó. Por exemplo, eu me formo agora e cobro, tipo, sei lá, em 10 sessões. Ah, R$ 1.500 é muito. Pra Peraí. quem, né? Muito, assim, como assim muito? É o seu trabalho. Você vai despertar nessa pessoa um up na vida dela que ela, tanto você quanto ela, vão ter prosperidades ínfimas, né? Não sei, não consigo. Me explica assim, o que você fazia antes que você faz agora? Ah, você trabalhava em escritório, tá? Você ganhava quanto? Ah, X por mês. Tá, você percebe que agora você tem a capacidade de fazer muito mais, né? Sim. Ajudando muito mais pessoas, impactando muito mais vida, fazendo o que você ama. Chegamos numa conversa. E na terceira sessão com ela, eu fiz uma pergunta que aí ela me responde. Não, eu não tenho escritório. Porque eu perguntei, onde que é o seu escritório? Porque eu queria entender a classe. A quem ela Uhum. atendia, né? Qual era o nicho? Classe A, B, C. Ela, não, eu atendo assim, eu não tenho escritório ainda, alguns coworks, isso foi antes da pandemia, né? O cowork estava bem em alta. Sim. Ah, entendi. Então, mas você teve algum problema de atender assim no escritório? Não, eu não gosto muito. Ó, por exemplo, eu marquei com uma cliente e aí a gente marcou num café no Starbucks, perto do Ibirapuera. Ó, terceira sessão, olha o tanto de conversa. Marcamos no Starbucks no café, mas ai, Patrícia, de verdade, cobrar R$ 1.500 para fazer a pessoa ficar lá comigo no Starbucks conversando, eu falei, ah, agora entendi. Ou seja, ela, na cabeça dela, o fato de estar em qualquer lugar, num escritório, num parque, atuando com o cliente, era esquisito cobrar um valor daquele. E por Sim. quê? Porque a mãe dela dizia o seguinte, que esse tipo de trabalho que ela tinha que ter era um trabalho remunerado, que ninguém valorizava o tipo de trabalho como vendedor, como representante, como alguém que não tivesse uma carteira assinada. Olha a Sim. situação, quando nós descobrimos... eu sou uma pessoa intensa, né? Quando eu falo, até me arrepio, olha aqui. Quando você descobre a real crença que te limita, cara. Eu vou falar igual um Sim. mentor, 7 dias parece 10 anos. É simples assim. É, é, Tá entendendo? Aí é. você vai na raiz do negócio e você percebe o quanto a pessoa ela pode brilhar e por conta dos pais, do tio, vó, agora, é pra gente apedrejar os pais, do tio, a avó? Claro que não. Não, não. Eram pessoas com crenças tanto quanto nós. Sim, Você sim. tá entendendo? Eles tinham a Muito. crença como a gente, cara. Isso é muito louco. E eu acho que sabe o que eu fico sempre pensando, né, quando eu fui descobrindo e entendendo esses processos das crenças que limitam e que são medos que te impedem de crescer, é quando você esbarra com um jovem ainda que tem isso, né? Do jovem que está entrando no mercado de trabalho e ele fala assim, não, porque eu quero ficar 20 anos nessa empresa que nem a minha mãe. Aí você fala assim, amor, hoje em dia, 20 anos numa empresa, você está estagnado, né? É, é, Sete pode anos ser numa seu empresa, sonho, mas 5 anos está correndo um belo risco já. sim, e que aí quando a gente fala sobre é, entender que hoje a CLT mais escraviza do que efetivamente te traz um orgulho, a gente não está dizendo, tipo, ai, todo mundo vai ser empreendedor ou todo mundo tem que ser PJ. Mas acho que a mulher que entende o seu valor, a mulher, a pessoa, enfim, no geral, né? Que é o que você chama de visionário, o que você está vendo lá na frente, porque o mundo ele não vai parar para a gente ficar pensando para onde você vai. E se Sim, você ficar prendendo a coisas que lá em 1954, quando lança a CLT, aquilo ali era uma coisa boa, cara, o tempo não vai parar, né? Eu acho que essa é a maior questão. Então, para mim, sim, já tive dificuldade de cobrar, eu tive que entender qual era o meu valor, eu tive que quebrar, mas tanta coisa, e ainda quebra, cara, porque às vezes alguém fala alguma coisa, eu falo, nossa, eu ainda faço isso. E aí, pô, vamos ressignificar.
Porque a questão, você não, é difícil você abandonar uma crença, mas você tem que, pelo menos, ressignificar aquilo, né? Eu acredito que pelo menos você precisa enxergar quais as crenças que te limitam, né? E aí a gente pode traduzir, não sei se você conhece uma ferramenta chamada análise SWOT. Então, Uhum. Nossa, quando você perfeita. coloca os pontos fortes e os pontos fracos, e você Sim. entender perfeitamente quais são as oportunidades e as ameaças que você tem, eu trabalho muito isso com os meus mentorados, a parte dessa análise, porque ela não é com base somente na empresa, a gente traz isso também para a Para a ferramenta vida da pessoal. terapia cognitiva, exato, nas mentorias. Por quê? Porque o que acontece? E aí a gente não vai mais para a família. Então eu vou na parte escolar, exemplo. A Sim. pressão psicológica, né? E aí não em crítica aos professores, mas é a forma talvez do sistema, porque a gente sabe que tem um sistema, nós sabemos que tem ali uma cartilha que precisa ser rezada, onde o Uhum. professor ele faz o quê? Você já começa sendo punido pelo fato de ser é, negativado se você não for bom naquela determinada matéria. Mas, cara, eu não vou ser bom em todas as matérias. Ninguém te fala isso na escola. Ninguém olha para sua cara e fala assim: Aline, meu amor, tão bonitinha. Ó, estuda tudo, mas fica sossegada porque você vai ser ruim em alguma. Em alguma você vai ser uma tragédia grega. E tá tudo bem. Ninguém te fala. Sim. O que fazem é uma pressão absurda para que você realmente tem que ser bom em todas. E olha, se você não tirar uma nota boa, você vai reprovar. E aí você fica com aquele apavoro tão grande que às vezes é a didática que não é muito boa e você não entendeu. Aí você já acha que você é o quê? Ruim na matéria. Tá vendo? Eu sou ruim em matemática. Eu sou péssimo em matemática. Às vezes você não é péssimo em matemática. O que aconteceu com você é que você sofreu uma pressão, né? Você didaticamente não se entendeu com a professora. Chegou em Sim. casa também tinha alguém que não sabia tabuada direito, te fez uma nova pressão e você simplesmente acha que você é péssimo naquilo. Ou seja, como é que você cresce? Fomentando a parte fraca que você tem para ser bom naquilo e esquece Sim. em tudo aquilo que você é forte de fato. E aí? Ó, O nosso sistema educacional, na verdade, já vem errado, né? Eu acho que de muito tempo, e essa geração que vem agora vai trazer ainda mais desafio para quem está na educação, porque vai provar que não adianta mais você querer que a pessoa decore tabuada, amor, tabuada você vai ter mais do que no não lápis. dá. Hoje Impossível. tem muito mais lugar, não é sobre saber conjunção verbal, é saber como você se comunica, como você Exato. gera conexão com as pessoas, linguagem da parte de tecnologia. A escola tradicional, ela continua aí porque as pessoas às vezes têm preguiça de pensar, que é uma outra crença que a sociedade também cobra. Acho que eu falo que de vários pontos assim que eu fui estudando sobre crenças, eu acho que sociedade e família são as fontes que mais geram medo, padrão limitante para você ficar com dúvida se você pode ou não pode fazer alguma coisa, né? O que eu acredito, assim, eu tenho alguns jovens em mentoria. E já se passaram alguns que já passaram por um processo comigo de 20, 19, 20 anos. As crenças, elas vão aumentando e a autocobrança também aumenta. Eu preciso ser bom para a sociedade. Eu preciso ser boa naquele emprego. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou bom. Porque, na verdade, cada um. Eu gosto muito, não sei se você conhece a escritora Luísa Hay Rey. Uhum. Eu tenho muitos. Eu tenho, a minha base de estudo é muito com ela também. E tenho mais de 25 anos, porque eu tive síndrome do pânico. E esse livro, cara, até hoje eu não entendo como parou na minha mão. E foi incrível, assim, porque a partir daí ele é uma das ferramentas do meu trabalho, entre tantas, né? E o que Uhum. acontece? O, é, o jovem, ele precisa entender uma coisa, que os pais deles têm crença limitante. Ensinam.
com todo o amor do mundo. Mas existe uma crença muito grande. E essa crença ela é transferida. É que o nosso olhar de herói, heroína, poxa, meu pai, minha mãe, meu Deus, como assim? Eles são os monstrinhos? S.A. São também, tem um lado da sombra. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E você não, e você pode amá-los entendendo esse lado. Ah, mas então, mas eles fizeram tão mal, tá? Agora você pode fazer o bem para você mesmo. Até o período que de repente você achou que isso te fazia mal, tá tudo bem. Agora vamos cuidar do bem. Você entende como a gente fica o tempo todo no ponto fraco e não trabalha o ponto forte? Eu É. prefiro ficar 30 anos culpando os meus pais por alguma coisa que eu poderia estar mudando agora do que mudar agora. Que é a parte da desculpa também, né? Que é onde as pessoas se. Ah, mas é que agora já tá. Eu vejo muita mulher que começa a falar, tipo, ah, eu queria ter feito um ensaio sensual, mas agora eu já tô. Mas, amor, agora você tá viva, né? Mas não sei se agora eu vou tirar habilitação. Não sei se agora eu vou trocar de área, mas se não agora, quando? Para mim, isso é algo que é tão forte de pensar, mas que é óbvio, eu também levei um tempo para entender o que me limitava e o quanto eu ficava presa em coisas que não faziam sentido. E como também doeu quebrar. Porque quando você quebra o primeiro elo, dói demais. Nossa Senhora, é uma dor imensurável. Dói Depois você demais. acostumou, né? Porque você fala, cara, doeu, mas assim, o benefício que você colhe, ele é muito maior do que você ficar ali dentro passando por coisas que você fala, não tá ruim, mas tá bom. Tem uma frase que uma vez eu escutei, acho que foi da minha psicóloga, inclusive, mas que as pessoas costumam dizer: a merda parece boa porque ela é quente. E quando você mexe, fede. É E aí verdade. você não quer sair, mas você prefere ficar ali que tá quentinho, e aí você não se mexe para não fazer o cheiro ruim. Mas quando você sai de lá e toma um banho e percebe que aquilo ali estava ruim, poxa, é outra qualidade de vida. Eu chego a uma conclusão, e mediante todo o meu trabalho, né, que uma das coisas que. Porque tem que ter um porquê a gente não gostar dessa ideia da zona de conforto. Tem que ter um porquê a gente fugir tanto do crescimento, né? Algumas Sim, pessoas falam assim, Patrícia, porque dói. Mas as pessoas, no primeiro momento, quando ela busca uma ajuda, ela não entende que dói. Esse é o ponto. Porque ela não é, passou pela transformação. Como que ela sabe que dói? Pela experiência do próximo, não pode ser. Porque se eu apertar sim, meu dedo, só eu vou sentir. sim. Né? É, é justamente porque nós carregamos muita culpa. Tinha eu não sei, ele era um psicólogo e ele era espírita, mas ele era, na verdade, ele não é que era psicografia, ele ficou famoso, o Gasparetto. Tá. Ele ficou famoso, na verdade, O filho da pelos Zíbia. quadros, isso, pelos quadros mediúnicos que ele fazia. E o Uhum, Gasparetto, ele trouxe muito uma questão, eu escutava, ele tinha um programa numa rádio, eu achava ele assim, grosso, sim. na verdade. Depois eu passei a entender o seguinte, tem alguma coerência aí, né? É isso eu tô falando de 25 anos, 30 anos atrás, assim. Ele falava muito da culpa. Nós nos sentimos culpados por tudo. Tudo que nos acontece, nós nos punimos. E aí, eu posso dizer para você o seguinte: você lembra quando o coroinha de igreja pensava numa mulher linda e ficava assim, um pouquinho excitado? Ele, meu Deus, não, isso é um absurdo. Aí ele chegava lá na Eucaristia tal, e pá, pegava não sei quanta chibatada e dava tal. Aí um dia um cara na palestra virou para mim e falou assim: Ô Patrícia, ainda bem que hoje a gente não tem chibatada, né? Senão já pensou? Eu virei para ele e falei assim: você é que pensa. É Chibatada verdade. emocional, meu querido. A chibatada hoje só mudou de mão. Ela saiu da E mão dói e mais, foi, hein? e foi para a cabeça. Porra, muito. Aqui fica cicatriz o sangue, né? Na hora, desce, dói, você não consegue deitar. Por quê? E aí, por quê? Na neurociência, eu estudei muito isso. Porque quando você se bate, você transfere a dor. Uhum.
A dor da carne, quando eu me machuco, ela dói muito menos do que a dor de eu encarar quem eu sou de verdade. Sim, sim. Ó, Dói, hein? olha como é louco o negócio. É. E acho que talvez por isso que acho que tem que continuar falando, né? Eu falo que eu nunca me importo quando banalizam essas questões, tanto do coaching, seja o nome que eles quiserem dar. Mas eu acho que quando uma pessoa se propôs a falar de desenvolvimento humano, ela foi buscar e ela passou. Ninguém trata. Se você não passou por nenhum BO na sua vida, você não pode desenvolver humanos. Porque você nem aprendeu a se desenvolver. A gente Boa! está se Adorei! desenvolvendo o tempo inteiro. Então, O tempo quando eu inteiro. falo, né, em vídeo aqui, as coisas que eu escrevo, tem um ponto de percepção minha, e em cada mulher que passa pela minha vida, ou cada história, até nos processos de live, eu encontro um pedaço de mim, porque sei que existe ali, né? Eu tive que romper e ainda rompo muitas coisas, e às vezes ainda bato de frente e falo, ah, mas será que é assim? E quando eu entendo que se está doendo, vamos investigar, porque ali tem coisa para você evoluir, resolver, eu volto ali e vou olhar, porque não dá mais para fazer de conta. Eu carreguei muitas coisas, assim. A última coisa que eu rompi foi o medo do dentista. Eu achava, tipo, a minha mãe tinha pavor, passou isso para as filhas, e eu estava quase, tipo, entrando num processo super complicado de ter que perder dente por causa de periodontia, que eu não queria fazer, por um medo que a minha mãe tinha. Que Porque absurdo, né? eu nem tinha passado por aquilo. Eu tive também uma complicação. Eu tive que perder o medo por uma complicação. Ou vai ou racha, entendeu? Você vai. Pois é. E aí, para quê, né? Então, eu acho que hoje a gente tem espaço, né? Como a gente tem aqui no Instagram, tem no YouTube, e tem outras possibilidades que a gente tem hoje de falar com essas pessoas e falar assim: olha, você não está sozinho, que essa é a primeira coisa que as pessoas sempre Total, precisam saber, total. né? E que é possível. Qualquer BO que você tenha, ele é possível. O que você tem que tomar cuidado é não se vitimiza, porque a gente também tem o hábito de achar que não está se vitimizando quando está, Quando né? tá. Tem que Já estar tá atolado preparado na vitimização já. Tá e assinalando, preparado para tá aqui, tomar, né? já tá com a lama aqui, ó. Eu não sou vítima. Tá. Sim, sim. É porque eu acho que é muito comum você ver as pessoas deixarem de fazer coisas ou discutirem questões que você fala assim, mas eu não estou brigando com você, só estou te dizendo, olha, tudo bem, você quer ficar aí, né? Tá quentinho para você, mas vou te falar, na hora que você perceber que se você quebrar isso daí que tá doendo, vai ser melhor, né? Você vai falar, putz, perdi muito tempo, porque quem não, né? Quem nunca? Eu acho Quem que nunca? essa é um lugar assim, eu acho que para mim, uma das crenças que ainda me pegam em algum lugar é a síndrome da impostora, porque a gente vem de muitas cobranças e quando você começa a ver que tem a possibilidade, que você está evoluindo, a primeira coisa que bate é: será mesmo que você está? E aí você tem que falar: não, pera, É, não é nesse lugar. Mas ela vem, ela sempre vem. sim, sim. Total. Ela tá sempre batendo na sua porta. Entende? Pensando nesses processos, qual é o melhor caminho para lidar com essa síndrome aí da impostora que bate? Porque também é uma crença que limita, né? Olha, eu vou te contar uma que eu acho que eu nunca falei. Eu nunca falei. Não, eu repito para as pessoas que estão próximas de mim. Sim, Exemplo, eu não gosto do Natal. Todo mundo pergunta por que você não gosta do Natal? Eu não gosto. A frase mais rápida que eu encontrei de ficar respondendo tanto que a gente me perguntar por que eu não gosto do Natal foi: cara, as pessoas ficam o ano inteiro se degradando. Ficam o ano inteiro na palhaçada de ficar se batendo. E aí, quando se junta, é amor pra lá, amor pra cá. Virou o ano. Meados do dia 10, 15 de janeiro ali, ninguém mais. Cadê?
Sim. E aí a Beth, né, minha digníssima, vira para mim e fala assim, não, se tem alguma coisa aí, psicopedagoga, né? Aí duas pessoas em casa que trabalham com pessoas já viu como é que é. Não, eu não gosto do Natal, exatamente por esse motivo. Não, tem alguma coisa aí. Quando ela falou tem alguma coisa aí, e aí o bom de quando você ultrapassa a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a centésima barreira, e que você já enfrentou todas as dores, como eu, desde os meus 7 anos de idade, eu enfrento dores, você ouve, já ouve com um pouco mais de sabedoria. Por que será? É mesmo, né? Ela me fez uma pergunta, deixa eu pensar, porque de repente eu posso não gostar do Natal. Fui aonde? Adivinha? Na infância. Na infância. É. Todo Natal, os poucos que tinha, era sempre uma confusãozinha que tinha em família, minha mãe com irmã e tal, e aquela coisa toda. Eu era uma criança muito observadora, também via que as pessoas não estavam tão bem assim durante o ano todo. E sim, quando era no Natal, era um chororô, um mimimi, depois não sei, aquilo se perdia, e como é que é tudo isso? Não, Patrícia, mas o clima é importante uma vez por ano. Cara, mas a gente tem 365 dias. É sério que vocês vão se apegar em 2 dias? Por que isso não se perdura, né? Que emoção que rege. E lógico, Sim. depois eu tive algumas tias. Eu tive uma tia com um problema alcoólico e eu lembro que de algumas vezes que esse pessoal se reunia, era sempre uma confusão, uma coisinha, era sempre em que período? Natal. Natal. Então eu acho que eu comecei a associar a época a uma época muito triste, muito angustiante, muito chata, Angústia. muito. Dois períodos na minha vida triste: Carnaval e Natal. O Carnaval eu precisei entender por quê. Porque eu falei, bom, agora que eu já descobri o Natal, eu tive que fazer uma autoanálise, né? Eu faço muito autoanálise o tempo todo. Sim. E aí eu fiz o Carnaval. O do Carnaval, meu pai faleceu com 54 anos, ele era sambista, ele não era ativo, mas gostava. Mas meu pai, ele tinha um problema de alcoolismo. Então, o que eu via no meu pai? Uma pessoa triste, frustrada, infeliz. E aquilo me doía, sem saber que me doía. Porque é meu pai, eu queria muito ver ele Sim. muito feliz. Sim. E nos momentos que eu via ele alegre, era no samba. Então, hoje o samba, para mim, ele remete a uma tristeza. Eu posso estar no sambódromo. Eu nunca fui, acho que só foi uma vez quando eu era pequena, ele levava. Meu pai era da Mangueira, quando eu sou carioca, ele também, né? É filho de nordestina, que é minha mãe, mas meu pai ficou muitos anos aqui. Então, o que acontece? Você começa a associar, isso chama mapa mental. Sim. Você vai criando os mapas mentais. A neurolinguística explica muito isso. Então, começa a vir os eventos externos, passa pelo seu cérebro, aí você tem a percepção do que está acontecendo, o seu cérebro começa a processar aquilo. O próximo passo é o filtro, que são crenças e valores. E aí eu começo a interpretar aquilo tudo que eu começo a ver. E interpreto daquela forminha mais tosca que um ser humano pode interpretar. E cresce acreditando em verdades absolutas que, enfim. É. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando vira uma verdade absoluta, que é onde a gente limitou, né? Porque se para você aquilo é verdade absoluta, pode vir qualquer pessoa. Se você não tiver pronto para se desenvolver, para melhorar e para trazer o seu melhor, ah, amor, ninguém vai fazer isso por você, né? Quando você. E aí, antes de eu te trazer um tópico de paz, né? O quanto a Uhum. gente. Porque a gente encara eles como heróis. É natural. Mas o mais importante que eu falo para os jovens hoje, cara, eu gostaria de abrir a cabeça dos jovens, assim, abrir literalmente mesmo, colocar várias letrinhas, para evitar. E eu não posso fazer isso, porque eles vão ter que passar por isso, entendeu? Eu não posso fazer eles Né? evitarem. É porque a gente tem os mentorados como meio filho, né? Essa coisa assim, meu Deus, tá. Mas você não pode, você tem que deixar. Mas eu gostaria, assim, muito que eles entendessem o seguinte, tá, os seus pais são os heróis, ok, fizeram um monte de besteira, mas isso não significa que o mundo vai fazer as mesmas besteiras que eles fizeram. Porque você começa a associar o seguinte, se os meus pais me enganaram,
eu vou confiar em quem? Eu não tenho mais em quem confiar. E você fica perdido, porque parece que quanto mais você... E depende da família que a gente nasce, eu vou falar, hein? É um atrás do outro o negócio. Você descobre de um, É aí descobre verdade. de outro, aí descobre de outro. Aí você fala, eu vou acreditar em quem? O mundo é horrível. Porque você se baseia na caixinha que você está vivendo. Aí você vai falar assim para mim, Patrícia, mas onde que entra isso na carreira? Ué, eu vou começar a cobrar do meu líder o que meu pai não me deu. Nossa, Eu vou, como que... tem essa mistura também, eu né? vou querer que a empresa faça por mim o que o meu pai não fez. Patrícia, você tá louca? Você tá louca? Nunca eu quero que meu líder faça o que meu pai fez. Sim, porque na verdade não é o líder que tem que te fazer algo como líder liderado, mas é aquela lacuna de sentimentos que falta em você que o trabalho desperta o gatilho mental. Reconhecimento, valorização, gratidão. Me respeita, olha para mim, fala que eu sou legal, afaga o meu ego. Porque eu dou aula de técnica de negociação. Uma das coisas muito comuns quando eu estava negociando com gente muito grande, assim, o cara chegava com aquela panca toda tentando me jogar para Impressionar, né? trás. É, não, Sim. sempre vê a mulher, né? Falei, vai ser hoje, não? Eu já chegava lá que eu tenho essa carinha, né? Essa carinha nada humilde, né? Porque, meu, as pessoas olham pra minha cara e falam, puta, mas é porque a sobrancelha é grossa, o pessoal já acha que eu sou arrogante, né? Mas Né? eu chego tentando entender o terreno. E aí, numa técnica de negociação, é o seguinte: quando você começar a perceber, por isso que é ruim gente vaidosa. Porque gente vaidosa a gente vê de longe. Ela não vê que ela é vaidosa, ela não enxerga que ela não é. Mas a gente de longe a gente vê. Então você fala assim: hoje eu vou dar uma jogada de xadrez, eu vou só mover um peão e eu sou capaz de pegar a rainha. Batata. Você chega para uma pessoa que está negociando, ela não quer nem olhar na sua cara. Quando você olha para ele e fala assim: olha, mas eu vou falar, mas muito bonita a sua loja é perfeita. Eu vou te falar uma coisa, você está de parabéns, eu gostei bastante. A pessoa que não olhava na sua cara já começa a se arrumar na cadeira. Você gostou? Ah, obrigada. Pô, legal, né? Ah, bacana. Vaidade, Pô, né? que bom que você gostou. Não, nossa, agora eu tô. Acabou, você ganhou a negociação. Aí, nesse momento, você consegue o que você quer. Por quê? O outro ensina a gente a lidar com eles. Nós Sim. damos todas as munições para as pessoas lidarem com a gente mesmo. E é por isso que quando eu ensino técnicas de ferramentas dentro da mentoria, dentro do coach, dentro da consultoria, a primeira coisa que eu peço para as pessoas é integridade, ética, integridade. Porque o que a gente ensina funciona, mas use com respeito ao próximo, com integridade. Não use para persuadir a pessoa, para fazer com que as pessoas elas sejam enganadas, para fazer com que, porque é muito ruim você Sim. aprender técnicas como alguns religiosos aprendem grandes técnicas de persuasão para ludibriar as pessoas, para pegar aquele R$ 1 que a pessoa só tem aquele, porque ela vai dizer o seguinte: se você me der esse R$ 1, você vai ter um pedacinho no céu. Aí chego no céu, vou Sim. cobrar de quem? O cara tá aqui e eu subi, né? Ou Entendeu? não. Ou não, né? Boa, ou não. É verdade. Eu esqueci desse detalhe. Nunca é em primeiro lugar, né? Nunca é. É, mas é muito interessante, né? Quando a gente vai desconstruindo e quando a gente traz isso, perceber a importância que tem de se falar cada vez mais. Acho que isso é uma coisa que eu sempre reforço, porque quando a gente fala, ó, presta atenção, é porque tem alguma coisa ali. Eu converso às vezes com as mulheres, a gente está preparando ou uma sessão, ou alguma coisa, e elas falam assim: ai, nossa, meu sonho era morar aqui na praia. Aí eu falo: por que não vem? Ah, então, mas é que aí, para poder fazer isso, eu vou ter que. Sim, vai ter que, você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas é seu sonho, né? O que te impede? A pessoa ela já colocou ali antes dela responder o que é o sonho dela, ela já colocou vários empecilhos que ela Sabe nem por quê? sequer Você olhou sabe por que isso. isso acontece? Não, por quê? Porque nós não estamos acostumados a abrir mão de nada. É,
Quando a Aí gente dói, né? aprende a abrir mão de uma coisa para ter outra, é fantástico. Cara, quando você aprende a abrir mão, você fala, eu tô abrindo mão disso por isso. Eu não posso ter tudo. Sim. Encerrar ciclo também, né? Encerrar ciclos, romper os elos. É. Eu acho Nós que é precisamos muito nesse aprender a lugar. romper os elos. A gente casa com as coisas. A gente quer ficar Sim, casado com tudo. Quer casar. A gente quer ficar casado com todo mundo. Quer ficar casado com o pai, com a mãe. Quer ficar casado com a pedra cristal que você tem, ela com você. E aí a gente vai explicar que essa pedra cristal você não pode ficar andando com ela a vida inteira porque você tem que trocar as pedras, porque troca energia. Você quer ficar casado o tempo todo com tudo, você não quer abrir mão de nada. Tem empresário que casa com produto, ele não quer mudar o produto porque ele acha que aquele produto. sim. O mercado já não quer mais o produto e ele está insistindo no produto. E ele, não, você tem que ter isso aqui porque ele não quer mudar. Quer casar, tá? Quer querer ficar o tempo todo casado com o negócio. Mal a gente sabe que com a pessoa que a gente casa hoje não é nem de perto a mesma pessoa daqui a 10 anos. A gente vai continuar amando. Não, mas né, Por a quê? gente já Porque se não eu é, me né? transformo em você também, é perfeito casamento. É lindo. Sim, sim. E acho que esse é o caminho. Você estava até falando um pouco antes da gente ir entrando, né, dessa questão da pessoa não poder, não conhecer os seus valores, e aí por isso ela acaba se diminuindo. Se você pergunta para uma pessoa, e você me fala 5 qualidades e 5 defeitos, ela geralmente sabe dizer 5 defeitos, mas ela não consegue achar uma qualidade. Se for numa entrevista de emprego, ela vai dizer perfeccionista. E se você falar que não pode falar perfeccionista, ela não sabe. Porque ela não se conhece a ponto de buscar isso, né? Aproveitando a oportunidade, pelo amor de todos os cristos, não fala numa entrevista que você é perfeccionista. Não! Né? Isso já está mais que ultrapassado. Muito pelo contrário. O perfeccionismo, na verdade, ele é. Eu tenho que lutar com o perfeccionismo. Eu, Patrícia Dias. Total. Total. E isso é muito sério, porque se você não entender isso, você sempre vai querer Sim. um cenário perfeito para fazer as coisas acontecerem. Né? E isso é muito desafiador. Porque o cenário perfeito não vai existir nunca. Nunca. Não vai ter esse. Pode esquecer. Ele pode estar próximo do que você gostaria que ele fosse. Nunca vai ser o cenário perfeito. E você vai estar sempre passando por várias mudanças. O que eu ia te perguntar lá atrás é o seguinte. Eu vou falar Patrícia, dentro do teu trabalho, dentro do que você faz, né? O desafio deve ser gigante de uma pessoa que se sente acima do peso, porque hoje em dia a pessoa acima do peso, ela pode estar 10 quilos que nem eu acima do peso e está se sentindo horrível. Às vezes a pessoa, Pode. você encontra a gente falando que ela está acima do peso de um nível que, meu Deus do céu, e a pessoa não tá tudo isso, mas enfim. E aí ela fala para você, mas Aline, eu não tô legal, cara, com o meu corpo. Que desafio. O que é tá legal com o corpo? Tá com o corpo? É. Eu acho na verdade, o maior exercício que existe, né? Não só dentro da fotografia, até nesse trabalho do desenvolvimento mesmo pessoal, é mostrar que é possível. Quando eu fiz o meu ensaio, o pessoal parou e falou: Epa, ela fez também. Quando eu venho aqui, né, e como fiz o vídeo da semana passada, retrasada, em que eu conto um pouco dos meus caminhos de dores, elas falam, pode ser, não é tão ruim. Então, eu entendo que nesse processo, eu também precisei ali quebrar e falar, tá, eu preciso me expor, eu também preciso contar. Que foi a mesma coisa que eu fiz para fazer a foto. Porque é óbvio, eu fui entendendo, inclusive, lendo, né, e consumindo pessoas gordas, que traz uma representatividade de que a gente não romantiza a obesidade, mas que sim, passamos por situações e que você vai ali revertendo. A bariátrica não é para todo mundo, né? É verdade. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre como é que foi meu processo para fazer a bariátrica e não poder fazer, e entender que, bom, tudo bem, o que eu posso fazer? Né? Com 42 anos eu vou emagrecer que nem eu emagreci com 20? Não, e nem preciso. O que eu preciso ter é um olhar positivo sobre o meu corpo, ter os meus exames em dia e saber que tudo bem ir para a praia de biquíni.
que tá tudo bem botar o cropped se eu assim quiser, né? Eu acho que essa é a forma. Você parar de se odiar e aprender a se amar é o grande caminho. Porque os Entendeu agora? outros vão Porque ela não opinar tem sempre. 5 qualidades de falar sobre ela. Eu hoje soltei um vídeo falando sobre isso. Eu dou isso Sim, em mentoria. As pessoas não conseguem colocar 10 tópicos de pontos de força de si próprio. sim, Demora uma semana para fazer. Você tá tendo noção? sim. Todo mundo é assim. Mas é porque é isso, né? Se conhecer e perceber aonde você é vulnerável, aonde você está melhor, o que você tem ali para contribuir e fazer, não é fácil. Mas quando Sim. você vai aprendendo, você fala, cara, sim, é isso, é aqui, é aquilo ali, é aquilo outro. E às vezes você vai ter que olhar de novo, e olhar de novo, e olhar de novo, e tá tudo bem. Eu acho que para mim a coisa mais importante foi perceber isso. E entender, as pessoas sempre vão dizer. Então, quando eu emagreci demais, nossa, mas você emagreceu muito. Ah, mas por que que você não diminui seus seios? Mas por que que você, por que que você não corta a língua e para de falar meleca, né? Por que Boa. que você não conhece a história do outro? Você sabe se o outro tentou fazer? Então, eu acho que hoje, o maior processo educativo, primeiro é dizer, o corpo do outro não é seu direito, você não tem que achar nada sobre o corpo do outro. E para a mulher, né, quando faz esse questionamento, eu falo assim, olha, o que eu posso te dizer é, vive essa experiência hoje. Se amanhã você perder 5 quilos, vive ela de novo. Porque a gente só vai viver uma vez. O hoje a gente já garantiu. O amanhã a gente não sabe. Então, você fica esperando acontecer, e aí não acontece. O máximo que vai acontecer é um choque de realidade. Porque você Sim, vai, é. talvez, perceber que você achava que estava ruim. Quando você olhar, você vai falar, nem estava tão ruim assim. Ou você vai lá e fala, nossa, não, realmente eu preciso tomar fazer alguma coisa para mudar, que aí é uma outra história. Mas acho que você tem que se permitir todos os dias experimentar coisa nova, romper cada elo, porque ele vai doer. Né? Eu acho que meu último rompimento, além da questão da crença do dentista, foi o tópico que eu estava discutindo muito, que foi a minha foto do RG. Eu fiquei chocadíssima com a foto do meu RG. E não é porque eu fiquei parecendo velha, porque velha a gente envelhece, tá tudo certo. Foi porque eu me achei feia, triste na foto. E aí eu falei, cara, sim, eu posso estar triste também. Porque eu passei um ano desgranhento de 2021 para 2022. Então, talvez naquele momento, aquela foto captou, não é a Aline que está sempre sorrindo, mas era uma mulher que estava ali Exato, exato. fazendo outra coisa. Era E aquele eu sou momento ela de também. transição, né? Ou seja, você não Sim, é aquilo. E é isso que é importante. Para a gente poder romper os elos, é importante a gente entender isso. Você não é aquilo, você está aquilo. Ou seja, você transita por aquela situação que, sim, é importante você viver, romper esses elos e reverter. Eu acho que até para, sei lá, chegando nesse final, porque é tanta coisa para falar, acho que a gente precisa de umas duas não horas é, de menina? live, né? Agora que eu vi, já demos 1 hora de live. Mas assim, eu acho que para entender esse tópico, né, romper elos é importantíssimo também, encerrar ciclos. É importante, nós precisamos ter muita inteligência emocional, muita sabedoria e entender que tudo gera conflito, conflito interno, conflito daquilo que eu preciso me posicionar, que eu preciso fazer para eu poder romper, eu preciso entender isso. Acho que essa acho que era a mensagem que eu deixaria hoje assim, sabe? Da gente entender que sim, tudo gera um conflito, mas que a E gente que vai precisa doer e que vem com dor mesmo, né? vai doer sempre. Mas eu acredito que dói muito mais quando você Não decide fazer. não fazer. É, Que Paty, dói. eu acho que é isso A mesmo. cobrança, rapaz, da vida quando vem, você tem, é como se você tivesse que fazer 2 vezes. Tipo É, isso. é verdade. É E verdade. depois nasce o quê? Adivinha? Frustração. Por que que eu Uh, não fiz isso antes? sim. É libertador poder fazer. Pati, nossa senhora, voou nosso horário. Eu quero muito, muito, muito te agradecer. Eu acho que a gente ainda tem, ó, dá para marcar mais um monte de live aí até o final do ano Eu acho para que a gente seguir, porque podia. isso Olha, eu acredito que nós poderíamos fazer uma série. não é? A Acho gente justo. podia. Vamos falar aí com a produção,
A gente faz uma É, ô, série. produção! Produção, cadê a produção? Vamos pegar, a gente podia fazer uma série e trazer um negócio muito bacana para a gente poder ajudar essas mulheres, principalmente, que sofrem por vários pontos e questões, né? Os Sim, homens também, mas a gente vê muitas mulheres sofrendo com isso, com várias questões na carreira, até por a questão de obesidade, enfim. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente poder fazer. E quando a gente ama o que faz, outra pegada, né? Eu tenho certeza que cabe ser melhor todos os dias um pouco. sem dúvida. Pati, obrigada mesmo. O pessoal que esteve por aqui, Glória, Bruno, Paulo, Marcelo, design e produtora, Alegreco, Ó, manda Daniele, um beijo para esse povo Aline, todo. Beijo para esse povo todo. Creuze, a Paula, Aldina, Depois o Camis, pessoal fala aí se Letícia. gostou e se quer mais uma, a gente pode fazer. Ó, Não vamos é? fazer uma série, ué. Por que não? Só a Vamos Netflix tem que ter? fazer. A gente Não é, também. menina? Traga sempre as coisas. Ó, trazer a realidade é muito bom falar sobre isso. Ângela, obrigada, amore. Verdade. Obrigada a todo mundo. Voou essa 1 hora, já passamos até um pouquinho, mas eu não tenho palavras para agradecer tudo isso. Foi incrível. O pessoal que precisar, segue aqui, Patrícia, não só no Instagram. Patrícia tem um canal incrível lá no YouTube. Não demorem para fazer isso, porque é o quê? É necessário. É verdade. A gente está aqui para ser melhor a cada dia, evoluir. E tamo junto, como eu falo, né? Então, Tamo juntos. brigadaço. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.